bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto das orações coordenadas. Na aula passada, nós trabalhamos as conjunções coordenativas, né? Que é a introdução para o assunto de orações coordenadas. Antes da gente começar, pessoal, esse assunto, ele vem lá da sintaxe, da introdução. Quando a gente começa a estudar, antes de estudar sujeito e predicado, nós fazemos uma breve introdução com oração, frase e período. Esse período ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. O período composto por coordenação é aquele que tem as orações coordenadas, que são as que nós vamos ver agora, tá certo? Então, vamos lá. Não dá para escolher se você vai ou não vai se ferir nesse mundo, meu velho. Mas é possível escolher quem vai feri-lo. Eu aceito minhas escolhas. Nós temos aqui. Cara, a prova começa daqui a pouco, eu não estudei nada. Ei, tá me ouvindo? Ei, por que você tá com essa cara? Você sabe o que é amar e não ser correspondido? Ah, meu Deus, não me diga que isso vai cair na prova. Ou seja, ele não entendeu, né, o sentimento que o amigo estava passando no momento. Ele estava preocupado só com a prova. Nós temos aqui. Orações coordenadas podem ser introduzidas ou não por conectivos. Que são as conjunções que nós estudamos na aula passada. Dependendo da presença ou ausência desse elemento, elas serão classificadas como coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conectivo oralmente. Elas são delimitadas por pausa na escrita. As pausas são representadas por vírgulas. Antes de ir para essa classificação, pessoal, só para deixar claro, orações coordenadas são aqueles períodos que eles são independentes. Uma frase não depende da outra para possuir sentido completo, tá bom? Primeira frase tem sentido, a segunda, a terceira, cada uma vai possuir o seu sentido, não dependendo de uma continuação. As coordenadas assindéticas, elas são ligadas através de vírgulas. Então, eu sei que acabou uma oração e iniciou a outra pela presença da vírgula e não por algum conectivo. O que é diferente das coordenadas sindéticas, que elas são unidas por conectivos, que são as nossas conjunções coordenativas. Cada conjunção vai representar uma ideia. Vamos observar aqui. Veio, gostou e ficou para sempre. Esse aqui ele é o nosso conectivo, é a nossa conjunção coordenativa, tá certo? Lembrando que aqui eu separei primeira, segunda e terceira oração. Como é que nós sabemos o número de orações? Pela quantidade de verbos. Veio, um verbo, uma oração. Gostou, 2 verbos, 2 orações. E ficou para sempre, 3 verbos, 3 orações. Então, sempre que quiser saber o número de orações, observe a quantidade de verbos. A não ser que seja locução verbal, né? Que são 2 verbos juntos. As conjunções coordenativas que introduzem as orações coordenadas sindéticas são classificadas conforme o sentido que exprimem. Nós temos, gente, essas 5 classificações. Coordenada aditiva, coordenada adversativa, coordenada alternativa, conclusiva e explicativa. Então, para você saber qual é a classificação, é sempre pela ideia. Qual é a ideia? A ideia é de adição, é de adversidade, é de alternância. Qual é a ideia que está sendo passada ali? Aí, a partir daí, você classifica. Sempre é bom, pessoal, tentar perceber pela ideia. Porque, às vezes, as conjunções, elas vão se repetir. Vão pertencer a 2 grupos. E você pode acabar ficando em dúvida, tá bom? Então, a gente tem aqui exemplos de coordenadas sindéticas aditivas. A nomenclatura, pessoal, já é bem gentil, porque aditiva dá a ideia de quê? De adição. Então, vai ser adicionada ideias àquela frase, tá bom?
Então, quando eu tenho, por exemplo, não veio nem telefonou, duas ações, soma de ideias. Quando eu tenho Chico Buarque, não só compõe, mas também canta, mas também é a nossa conjunção. O aluno não só estudava, como também trabalhava. Temos aí nossa expressão que expressa adição. Vamos agora para as adversativas. Gente, as adversativas, elas expressam ideias contrárias, ideias opostas. As conjunções principais são porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto. Quando eu tenho, por exemplo, tem emprego, porém não trabalha. O porém é nossa conjunção. Os brasileiros viajam muito, no entanto, pouco conhecem bem o Brasil. No entanto, vai ser a nossa conjunção. É um homem trabalhador, entretanto, não para em nenhum emprego. Entretanto, vai ser a nossa conjunção. As alternativas, gente, elas vão dar a ideia de alternância, de escolha de ideias ou exclusão de ideias. Por exemplo, o cliente queria a mercadoria perfeita ou o dinheiro de volta. A gente tem uma alternância de ideias. Ou fique de uma vez, ou vá para sempre. A gente tem aí, né, o ou. Conjunções principais das alternativas. A gente tem o ou, a gente tem o ou reticências ou. O que é esse ou reticências ou? Quer dizer que vai ter palavras entre os dois ous. Aqui no segundo exemplo, ó, palavras entre as duas conjunções. Eu tenho o ora. Eu tenho também um seja, eles não estão aqui, mas eu estou falando para vocês, é bom anotarem, para lembrarem. Conclusivas, expressam, né, uma conclusão de uma ideia anterior, que foi colocada na primeira oração. Então, quando eu tenho, por exemplo, ele está com problemas, por isso vive mal-humorado. Então, essa segunda oração, ela conclui que foi colocado na primeira. A conjunção que nós temos ali é o por isso. Não estuda, portanto, não se sai bem nas provas. A gente tem ali o portanto. Nasci em Salvador. Sou, pois, soteropolitano. A gente tem ali o pois. Lembrando que o pois, após o verbo, é coordenada sindética conclusiva. Se fosse o pois antes do verbo, a gente já teria explicativa. Então, por isso você não pode estudar só as conjunções. O pois é sempre conclusivo, o por isso não pode estudar assim. Você sempre tem que analisar a ideia da frase, porque como eu falei, vai ter casos que as conjunções elas vão se repetir em classificações diferentes, tá certo? Então, é sempre bom vocês ficarem atentos. E, por fim, vamos ver aqui as explicativas. Nós temos aqui, não deve ter chovido por aqui, porque a grama está seca. Vai explicar a causa, né? A explicação de onde é que foi colocado na oração anterior. Pois, ó. Mas é o pois antes do verbo explicativo. Pois depois do verbo conclusivo. Leve um agasalho, pois deverá esfriar. Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até de mágoa. Aqui, gente, ó, o que pela conjunção. O que, o pois e o porquê. Tá certo? Agora a gente vai fazer uma tarefinha juntos. Vamos fazer essa aqui para ver se vocês entenderam. Vamos aqui. Ou tudo se resolve hoje, ou viveremos mais aqui. Quais são as conjunções? A gente tem aqui o ou e o ou. Então, essa é uma... Gente, a nomenclatura ela é grande, mas de início, como você não está muito bem habituado, o ideal é que você bote só a classificação. Quando você tiver domínio do assunto, daí você pode colocar a nomenclatura toda. Mas qual seria a nomenclatura adequada? Oração coordenada sindética alternativa. 4 nomes. Não saia hoje, pois vai chover muito. Esse pois aqui, ele está o quê? Antes do verbo. Então, a gente tem o quê? Explicativa, ok? Quando a gente tem aqui, não está em ordem, portanto, não devemos nos preocupar. Tudo está em ordem, aliás, portanto, não devemos nos preocupar. Conclusiva. Tonieta parou o carro na rua e fomos cumprimentá-la. E
Adição de ideias, aditiva. Volte hoje, porque amanhã será tarde. Porque explicativa. A noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua. Ideias contrárias, adversativas. Lembrando que a nomenclatura completa seria o quê? Oração, coordenada, sindética, adversativa. Ele está confuso. Precisa, pois, do nosso apoio. Aí é conclusiva, porque está depois do verbo. Antes do verbo explicativa, depois do verbo conclusiva. Márcia ama Carlos e vai se casar com Roberto. A gente tem aqui o i, aditiva, aliás, perdão. Juvenaldo não faz o trabalho dele, nem ajuda os colegas. O nem é conjunção aditiva. Está velho, artrítico, mas é um leão. O mais, ideias contrárias, adversativas. Então, gente, quando você vai fazer uma questão de orações coordenadas, o ideal é saber se elas são assindéticas, né? Se tem conjunções ou não. Se tiver conjunções, são sempre sindéticas. E analisar, primeiro tentar achar a conjunção. Por isso que a primeira aula foi sobre as conjunções. Achou as conjunções, aí tenta analisar a classificação, tá certo? Pois é isso. Vamos encerrar nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, procurem no Classroom, tá certo? Tchau!